Meu esposo tem queimação por todo o corpo e nas costas dele não pode nem tocar que dói. O que pode ser? Carla, pode ser muita coisa, Carla, mas a gente pode falar de algumas possibilidades, né? Não entenda isso como uma consulta médica, aqui é só um bate-papo, aumento dos conhecimentos gerais. Certamente todas as informações que você receber aqui, você precisa passar para o seu médico assistente e ele fazer a moderação dessas informações, tá bom? Então vamos entender dessa forma. Mas ele tem queimação por todo o corpo, nas costas ele não pode nem tocar, que dói. Então, olha, existem as chamadas polineuropatias, né? Polineuropatias, principalmente as polineuropatias de fibras finas, que são as últimas terminações dos nervos, chamadas terminações nervosas, são as mais fininhas, e essas são as mais acometidas em pacientes que têm determinadas doenças, né? A doença que causa muita polineuropatia de fibra fina é o diabetes mellitus, não controlado, seja do tipo 1 quanto do tipo 2. Então pode ser que seu esposo esteja desenvolvendo o início de um diabetes. Precisa avaliar o nível da glicemia dele e tudo mais, entendeu? Para ver se não haveria um acometimento nervoso, até porque dentro do nervo nós temos um vaso que irriga o nervo, a chamada vasa nervorum. Ele irriga o nervo dentro da gente. E inclusive passa somente uma hemáciazinha pequenininha que vai passando. Então essa vasa nervorum, ela é a primeira a ser obstruída num quadro de diabetes, que a gente sabe que um paciente que tem diabetes, ele acaba tendo uma dislipidemia. O que é uma dislipidemia? É um aumento de gordura circulante no sangue que vai entupindo os vasos. E o primeiro vaso a ser entupido é o vaso da vasa nervorum, entendeu? E o primeiro nervo a ser acometido são os nervos de fibras finas. Então a gente costuma ver pacientes diabéticos com esses sintomas, né, de queimação pelo corpo. E chegar a alguns pontos do paciente sentir tanta queimação na perna ou em alguma parte do corpo, que tem até a vontade de, eu não estou mandando fazer isso, eu estou dizendo que eles relatam a vontade de, mas não façam isso em hipótese nenhuma. A vontade de colocar o pé dentro de uma banheira com gelo, entendeu? Para tentar tirar aquela queimação, aquela sensação de queimação, tá? Mas existem outros casos também de polineuropatias, próprias infecções podem levar a polineuropatia, pode ser também um início de Steven Johnson, perdão, um início de Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma doença progressiva, neurológica, que começa também com essas manifestações e ela pode ser deflagrada com infecções, entendeu? Então, por exemplo, a gripe pode causar Guillain-Barré e a gente está numa época aqui de inverno, então pode ser o primeiro sinal de Guillain-Barré. E Guillain-Barré é uma doença grave porque ela vai causando um processo inflamatório nos nervos, vai começando justamente pelos nervos mais externos, mais distais, e depois vai evoluindo para os nervos mais internos. Eu estou falando de uma forma mais facilitada para que você entenda. E isso vai paralisando o corpo, fazendo com que o paciente então precise até de respiração mecânica e de todo um suporte de vida. Então tem que tomar muito cuidado, pode ser um sinal muito importante. Vou até pedir para a Daniel já cortar esse vídeo, tá, Daniel? Corta esse vídeo, já passa para o médico, para a paciente, para que ela procure o médico dela de imediato, porque pode ser um sinal muito importante, mas pode ser também uma queimação provocada por um quadro viral que fez uma produção temporária de anticorpos, que se ligou também às porções finais das fibras finas, a chamada reação do tipo 2. Aqui eu, de certa forma, tento melhorar muito o nosso vocabulário e a gente acaba falando termos técnicos, porque conhecimento nunca é demais e as coisas vão entrando, né? A gente não pode segurar o conhecimento para, entre aspas, privilegiados. Então todos têm que ter o conhecimento. Então assim, existe uma reação chamada reação do tipo 2, de Gell e Kumbis, que são mecanismos imunológicos que determinam as hipersensibilidades. Então essa reação do tipo 2, ela é a reação que produz anticorpo da classe IgG e eventualmente de IgM, mas esse anticorpo IgG ele pode então se ligar em determinadas porções nervosas e causar vários tipos de problemas, como tireoidites. Ele pode também causar hipertireoidismo, que ele estimula a própria glândula tireoide a produzir hormônio da tireoide. Ele pode causar hipotireoidismo, ele pode causar esse acometimento dos nervos e tudo mais, entendeu? E se não parar, pode causar a chamada síndrome do Guillain-Barré. Então ele tem que entender realmente o que está acontecendo com ele. As doenças reumáticas também de alta agressão, os reumatismos podem levar
a esse problema, né? Ou seja, se ele tiver com uma sensação, sabe aquela sensação que a gente tem que vai para a praia e fica ardendo pós-praia? Se ele tiver essa sensação, realmente, provavelmente é alguma coisa relacionada ao acometimento de fibras finas, tá bom? Agora, existem outros casos, a gente tem que saber se existe alguma lesão na pele, se existe alguma farmacodermia, se existe algum raste cutâneo, um aparecimento de alguma lesão avermelhada em alto relevo ou não, ou em forma de ponto, chamadas lesões pontiformes, ou lesões, por assim dizer, em aspecto reticular. Então a gente tem que realmente analisar o quadro clínico do paciente. Mas se não tiver lesão nenhuma, tem que se pensar nessas possibilidades, né? Diabetes, doenças reumáticas e doenças infecciosas, tomando muito cuidado para a evolução da síndrome de Guillain-Barré. Agora, lembrando que aqui é um vídeo gravado ao vivo, aqui não tem cortes, aqui vai vir tudo na minha cabeça, minha experiência clínica, profissional, entendeu? Então, por isso que você não vai ver aquele vídeo bonitinho e com cortezinhos, respondendo exatamente o que você quer. Eu estou falando isso para você, Carla, mas estou falando que tem algumas pessoas que assistem nossos vídeos que falam que nós somos verborreicos, falamos demais. Certamente, porque eu vou tirando da minha mente, entendeu? Eu vou tirando da minha mente essas informações e vou como se fosse uma consulta médica realmente, mas não entenda isso como uma consulta médica. Aqui realmente é um bate-papo, tá? É algo que a gente tem para melhorar nossos conhecimentos gerais. Tá bom, Carla? Agradeço a sua pergunta e muito obrigado por confiar no nosso projeto. Obrigado.